alegro hoje, nessa manhã, porque você acordou cedo, né, para escutar essa palavra e ter o seu coração marcado por essa ardência espiritual. Me alegro também pelo canal do Padre, canal do Júnior, chamado Palavras que Tocam. Você que vai ver essa homilia, depois, em um outro momento. Mas você que está aí ao vivo na nossa live, na nossa paróquia, você hoje se permita escutar algumas coisas nessa manhã santa do Senhor. A leitura primeira, ela é basicamente então o grande querigma, porque durante esse tempo pascal, nós, como disse no domingo de Páscoa, nós sempre iremos então ler a palavra de Atos dos Apóstolos, bem como também nos dias da semana. E a leitura primeira, como falava, ela apresenta então o querigma. Mas padre, que palavra é essa, querigma? Querigma significa anúncio. Porque os discípulos do Senhor estão anunciando o quê? Anunciando Jesus ressuscitado e ao mesmo tempo também anunciando aos fariseus, aos judeus, aos sumos sacerdotes, a forma, né? Como esses homens judeus, fariseus, sumos sacerdotes mataram o autor da vida. Eles estão anunciando com intrepidez, porque já estamos praticamente no versículo 14, ou seja, pós a ação do Espírito Santo, pós a ação de Pentecostes, pós eles receberem então essa efusão do alto, eles agora então estão cheios de temor, cheios da unção do Senhor, cheios então desse dom, do dom de pregar, do dom de testemunhar, até mesmo com a sua própria vida, que o Senhor de fato ressuscitou. É o querigma apostólico, que também mais tarde será o querigma da igreja, o anúncio do discurso então de Pedro em Jerusalém. Pedro é sempre aquele que está à frente, porque ele é o chefe. É o anúncio então, é o querigma, é a proclamação de Pedro e também da igreja que estão proclamando então as graças da ressurreição de Jesus e também de sua vitória sobre a morte. E por isso que também nós devemos também ser homens querigmáticos, ser homens então que anunciam não mais a tristeza, ou a morte, ou a angústia, ou a agonia, mas anunciar então, mesmo na sua rede social, anunciar que Cristo então ressuscitou. O querigma então é o protótipo da pregação dos discípulos do Senhor. Ela é então o viés, né? A pregação primordial, suprimida então a introdução do discurso por ser a leitura então de Pentecostes, porque aqui o autor sagrado, a liturgia da igreja, ela não coloca, né, os versículos primeiros da ação de Pentecostes, mas aqui ela já começa no versículo 14, né? Versículo 14 já começa, mas no versículo 22, Pedro está aqui cheio da graça do Espírito, e então começa a proclamar: homens de Israel, escutai então as palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis, porque os fariseus, os israelitas, sabiam de fato que aquele homem que foi preso, maltratado e morto, era um homem tão diferente, embora na religião judaica, esse mesmo homem então havia denegrido algumas leis, algumas prescrições judaicas, mas mesmo assim reconhece então que ele era um homem de palavras, de obras, um homem que chamava as pessoas para si, para curá-las, no seu físico e também no seu interior. Não tirava de fato essa graça, mas mesmo assim,
eles mataram o autor da vida, mataram Jesus de Nazaré. E Pedro então está pregando com muita efusividade essa ação do ressuscitado no meio de todas as pessoas ali que está presente. E também por conta dessa ação querigmática, desse anúncio apostólico, esse Pedro e também tantos outros discípulos também serão perseguidos pelos mesmos fariseus, pelos mesmos sumos sacerdotes que outrora havia matado o Senhor Jesus. Mas nem tão pouco então essa iminente situação que poderia então ocorrer com os discípulos, nem isso então tira a alegria, a alegria desses homens proclamar cada vez mais as maravilhas do Senhor, porque quem um dia foi tocado pelo Senhor não teme nem tão pouco a morte. A vergonha não faz parte da vida e também a iminente morte não é algo que assusta o coração deles, mas algo de estrondoso e maravilhoso pode vir e vai acontecer na vida desses irmãos, discípulos e também de toda a igreja. Eles também passarão pela mesma situação de sofrimento, de angústia, de agonia e também de morte, para também eles então passar pela mesma situação do ressuscitado. Eles vão morrer, mas também com Cristo vão ressuscitar. O salmista então canta: vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto a vós felicidade sem limite. Os discípulos então foram ensinados, conheceram um caminho, conheceram Jesus que é caminho, verdade e vida, e por isso então eles terão uma felicidade sem limites, não nesse mundo, mas uma felicidade sem limites na glória do alto. Hoje estamos felizes, sem dúvida alguma, mas a nossa felicidade ela será mais completa quando nós então sairmos desse corpo, a nossa alma sair desse corpo e se encontrar com o amado, se encontrar com Jesus na glória do alto. É o que canta então nessa manhã o salmista: delícia eterna. Por isso que a alegria é sem limites, porque a sua delícia é eterna, a alegria é eterna, e a alegria é eterna porque vamos estar nessa alegria beatífica, nessa alegria de junto de Jesus de Nazaré. Se o nosso coração hoje já se aquece por contemplarmos a palavra e também por contemplarmos a Eucaristia, quanto mais então há de se alegrar na Jerusalém do alto. Será uma alegria perene, que não terá fim, uma alegria eterna, uma alegria muito mais eloquente, uma alegria então que vai culminar e que vai entranhar na nossa alma. Nessa manhã então, os discípulos de Emaús, a alegria será devolvida ao coração desses dois discípulos, quando então eles testificarem que aquele homem que falava pelo caminho era Jesus de Nazaré, que aquele homem então que partiu o pão na casa deles era Jesus de Nazaré. A leitura segunda de 1 Pedro continua então e iniciada no domingo passado. Jesus Cristo é visto então como aquele que nos conduz a Deus. Na sua vida terrena, Jesus sempre nos conduzia para Deus. Na sua ressurreição, Jesus também nos conduz para Deus. A sua morte nos remiu de um obsoleto modo de viver. E por meio então de Cristo, ou seja, quando reconhecemos e assumimos a validade do seu modo de viver e de morrer, chegamos então a crer de modo verdadeiro em Deus e o conhecemos como aquele que ressuscita Jesus, aquele que dá razão a Jesus e endossa a sua obra e testifica então a sua obra e corrobora a sua obra. Isso então modifica a nossa vida. Desde o nosso batismo chamamos a Deus de Pai, mas Ele também, o Santo, nos chama também a viver essa mesma santidade. A morte do Senhor, o seu sacrifício, o Cordeiro Pascal, obriga-nos então agora a viver esta santidade. É o teor de
toda a leitura de 1 Pedro, viver a santidade de Cristo, que um dia morreu e ressuscitou para cada um de nós. O evangelho dessa manhã, bastante contundente e bastante profundo em testemunho e também uma grande teologia, é preparado então pela aclamação que evoca o ardor dos discípulos de Emaús a escutar a palavra de Deus, conforme 24:32 nesse evangelho de hoje. E trata-se então de uma narrativa dos discípulos de Emaús, lida também na missa da tarde do domingo da Páscoa. A homilia pode então sublinhar diversos aspectos para mim e para você. Não era necessário que o Cristo padecesse tudo isso para entrar na glória? Dizia então o próprio Jesus para os discípulos de Emaús. Cabe para um momento, amado filho e filha, junto ao termo o Cristo. Não é apenas de Jesus como pessoa que se trata, mas de Jesus enquanto Cristo, o Messias, libertador e salvador, enviado e autorizado por Deus. Não se trata apenas de reconhecer a vontade divina a respeito então de homem piedoso, mas do modo de proceder de Deus, do seu representante, o Filho do Homem, revestido então de toda a autoridade divina, que deve então levar o termo, o caminho do sofrimento e da doação da vida. Era tão necessário que então Isaías, nos capítulos 53, 54, 55, fala então do servo sofredor. Aliás, são três servos sofredores que Isaías fala, e era necessário então que fosse pela morte que nós pudéssemos então ganhar a vida. Porque aquele primeiro sacrifício que os israelitas faziam no Antigo Testamento, de matar o cordeiro novinho, né? Sem mancha e sem mácula, para então celebrar, comemorar aquela libertação, é então a prefiguração dessa morte, desse cordeiro que é Jesus de Nazaré, que vai ser morto, e seu sangue então vai ser aspergido sobre a humanidade, fazendo então com que os nossos corpos, nossa consciência, nosso ser de caráter pudesse também ser purificado. Se aquele cordeiro era um sinal então da libertação, de comemorar a libertação, de rememorar aquela libertação primeira, quanto mais então esta que celebramos então há 4 domingos atrás, ele é o cordeiro que vai ser imolado livremente, de modo pacífico, sem gritaria, para que então eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. E agora nós não precisamos mais de nenhuma carnificina para provar, né, o quanto Deus foi maravilhoso conosco e o quanto Ele é maravilhoso para conosco. É o Senhor quem dá a vida e dá a morte. É o Senhor que faz então o pobre e o rico, e é o Senhor então que faz da sua morte nós temos então a vida em plenitude. Jesus então lhes explica aos discípulos diante das Escrituras, Moisés, profeta e assim por diante, o que estava escrito a seu respeito. Jesus sendo a palavra encarnada do Pai, Jesus sendo onisciente, Jesus sendo muito inteligente, né, que possui toda a sabedoria humana, né, e também das ciências, Jesus então começa a caminhar com eles pela palavra do Antigo Testamento. Em continuidade então com a primeira leitura, podemos então explicitar o tema do cumprimento das Escrituras. As Escrituras então fazem compreender o teor divino do agir de Jesus. Enquanto os discípulos de Emaús estavam decepcionados a respeito do Senhor, porque o Senhor tinha dito que então Ele era o Messias, Ele era o libertador, mas os discípulos de Emaús estavam esperando o quê? Um libertador bélico, um libertador que poderia libertar todo o povo das garras do poder romano.
decepcionados. Fica claro que apesar da aparência contrária, Jesus agiu certo e realizou todo o plano do Pai, todo o plano de Deus. E assim fala a Bíblia, testemunhavam isso. Jesus assumiu e levou a termo a maneira de ver e de sentir de Deus, que embora de modo escondido, está representada nas antigas Escrituras. Ele assumiu a linha fundamental da experiência religiosa de Israel e levou então à plena perfeição. E assim então vem a terceira parte. Eles reconheceram Jesus ao partir o pão. A experiência de Emaús nos faz também reconhecer Cristo na celebração do pão repartido na última ceia, de repartir o pão que fora agora reinterpretado, ressignificado pelo próprio Jesus como dom da vida pelos seus e pela multidão. Ao partir o pão, eles reconhecem porque lembraram, embora não tivessem lá na última ceia, mas lembraram então do partir o pão de Jesus com os demais discípulos, da última ceia da quinta-feira santa. A liturgia então de hoje nos conscientiza de que Jesus, apesar e por meio do seu sofrimento e morte, é aquele que realiza plenamente o que a experiência de Deus no Antigo Testamento já deixou entrever. Aquilo que se reconhece então nas antigas Escrituras, quando se olha para trás à luz do que aconteceu com Jesus. Ao tomarmos então consciência disso, brota-nos como discípulos de Emaús um sentimento de íntima gratidão e alegria. Não ardia o nosso coração, diziam eles, como também não deveria então arder o nosso coração quando o leitor, quando o diácono, quando o padre proclama para vocês a leitura e também o evangelho, que é boa nova? Se o meu coração não arde quando a palavra de Deus é proclamada, então eu estou aquém e alheio à palavra do Senhor. Eu estou aquém e totalmente então frio em relação a essa palavra. E nós cantávamos então no início da missa: sarça que só queima, foi a tua presença que nos trouxe aqui, Senhor. Que essa palavra, quando é proclamada, ela desce um fogo abrasador sobre o seu coração. Mas às vezes então estamos tão frios em relação a nós mesmos, em relação também ao próximo, ao mundo, a Deus, que então essa sarça ardente que é a palavra, ela não consome meu coração. Pelo contrário, eu fecho meu coração e então o fogo abrasador de Deus, da palavra, ela então não entra em mim. Veja então que há uma grande pedagogia nessa leitura do discípulo de Emaús, uma pedagogia litúrgica. O que aconteceu em Emaús quando Jesus abriu as Escrituras aos discípulos? Ela é parecida com a primeira parte da nossa missa dominical, a liturgia da palavra. Perceba que no primeiro momento Jesus começa a fazer o quê? Explicar a palavra, explicar as Escrituras, como o padre agora faz aqui. Nós lemos agora a uma explicação homilética, há uma explicação hermenêutica, mas depois também, após essa explicação da palavra, Jesus então, continuando então a missa, na segunda parte, Jesus então realiza o seu rito eucarístico. Ele parte e abençoa o pão, e assim os discípulos reconhecem presente. Mas antes então, deveriam eles então reconhecer Jesus pela palavra, mas infelizmente só reconheceram Jesus ao partir o pão. Às vezes também isso acontece conosco. Nós só vamos então dar trela, dar ouvidos, dar olhos, quando então Jesus está aqui na mesa do altar, mas no então nós estamos fechados, cabisbaixos, porque então a palavra de Deus para mim e para você é Jesus. Mas quando então eu não me abro a palavra, eu não reconheço que é Jesus que fala na palavra, que é Jesus então que fala pela palavra, que é Jesus então que é a própria palavra. Nós não damos então atenção à palavra que é proclamada, porque achamos que a palavra é apenas uma palavra que alguém escreveu há anos atrás. Mas a palavra de Deus é
é a palavra de Deus, é a palavra de Jesus, é a palavra encarnada, é a palavra então que queima, é a palavra então que purifica, é a palavra então que liberta, é a palavra então que dá vida e vida em abundância. Mas, repito, no primeiro momento então, os discípulos de Emaús não reconhecem, embora os seus corações ardiam, mas então não tiveram então nenhuma sensibilidade de perceber então que ardência era aquela. Talvez algumas palavras que você já leu, né? Talvez quando você proclama, talvez quando você ouve a palavra, talvez o seu coração arda, mas nem toda palavra que você proclama ou ouve arde o teu coração, o que é um grande erro e o que mostra então uma grande tibieza espiritual com relação à palavra. Toda palavra proclamada, ela deve arder o nosso coração, ela deve então reinflamar o nosso coração. Na última sexta-feira, eu acho, se eu não me engano, ou quinta, eu não lembro qual foi, enfim, numa das lives do Terço da Misericórdia, o padre então proclamava a palavra do filho pródigo, né? Lembro, né? Eu não lembro qual foi, enfim. Embora a palavra do filho pródigo seja por nós já conhecida, reconhecida, você já escutou pela milésima vez a palavra do filho pródigo, e talvez para você então, você não consegue mais tirar nada de proveito. Naquele dia, até para mim, eu tirei muitas coisas de proveito daquela passagem do filho pródigo. O meu coração ardia, como também o seu coração ardia, e muitos assim diziam na live: padre, foi a melhor live da misericórdia até então. Por que então? Porque então aquela palavra, ao mesmo tempo nova e ao mesmo tempo também antiga, trouxe de algo novo para o seu coração, e por isso então o seu coração começou a arder em chama. Não fique apenas então preso apenas a passagens que possam então causar em você algum tipo de efusão momentânea, mas toda a palavra do antigo e do novo, ela deve causar em nós uma efusão eterna, não momentânea, mas uma efusão eterna. E assim então, repita, a segunda parte é a parte da missa, onde Jesus então reparte o pão e eles reconhecem o Senhor na fração do pão. E volto a dizer, nós às vezes não reconhecemos Jesus na palavra, mas apenas reconhecemos Jesus na fração, na adoração, quando Jesus está ali presente no Santíssimo Sacramento do altar. Reconheça hoje que Jesus é a palavra, que Jesus é a Eucaristia e é a palavra. Jesus se dá por dois meios de alimento: palavra e também Eucaristia. Por fim, eles não ficaram apenas então naquela situação efusiva, né? Mas eles tiveram uma atitude de voltar para onde? Para Jerusalém. Eles voltaram para Jerusalém para quê? Para testemunhar e avisar aos discípulos que eles reconheceram o Senhor ao partir o pão e que Jesus de Nazaré está de fato ressuscitado. Porque todas as vezes então que o Senhor se depara conosco, eu também me deparo com o Senhor, eu não posso ficar parado, eu não posso ficar intacto, não posso ficar então congelado. Eu tenho que então testemunhar. Essa foi a atitude do discípulo do Senhor. A igreja então que agora está testemunhando para si e também para os outros essa maravilha ressurreta. Não podemos então ficar parados, mesmo que estamos vivendo um tempo de quarentena, confinamento. A igreja não está parada, a igreja está em movimento. Os padres, os bispos, o Papa, estamos testemunhando Jesus nesse tempo pascal, porque o tempo pascal é o tempo de testemunharmos, né? Primeira leitura, testemunharmos então o querigma apostólico para todos, para cristãos e para não cristãos, para crentes e para ateus, para católicos e para
evangélicos. É a nossa missão. Nós não podemos ficar parados. E a igreja, graças a Deus, pelos meios de comunicação, pela internet, está então testemunhando Jesus à torto e à direita. É o que temos, são as ferramentas que nós temos. Então, nós estamos usando-as com todo fervor e com todo amor. Você, embora não possa sair de casa, você pode testemunhar Jesus, mesmo parado, né? Coloque lá, copie o link dessa missa e mande para as pessoas, né? Fale de Jesus para as pessoas. Não fique no seu comodismo. Estou parado, enfim. Proclame as maravilhas. Quantas pessoas na nossa live da missa, live também oracionais, também de formação, quantas pessoas que não fazem parte da paróquia PCL já foram tocados pela nossa live? Já foram então tocados pelos textos da misericórdia, pelas pregações, né, pelas formações, pelas missas, porque então a palavra do Senhor, ela está ganhando, nesse tempo de quarentena, ganhando uma proporção, né, gigantesca. E cada dia que passa, nesse tempo pascal, no tempo também ali do discípulo de Jesus, cada dia que passa, mais a igreja de Cristo, nessa época, está crescendo o seu número de adeptos. E não é simplesmente a numerologia, né, os números, quantidade, mas é a intensidade, a qualidade das pessoas que estão conhecendo e também fazendo-se ser conhecido pelo Senhor. Não é a quantidade que vai então dizer que a igreja é ótima, enfim, mas é a qualidade da sua doação, da sua entrega, é a qualidade. Percebamos então que a igreja começou com 12 pessoas, foi crescendo, e parece que hoje está decrescendo. Chegará um dia que a igreja católica vai estar com apenas 12 discípulos. 12 discípulos. E eu quero ser um desses 12, porque estamos perdendo a fé no invisível. Estamos então perdendo a fé naquele que se doou por nós e cada um de nós. Voltemos então para Jerusalém, testemunhamos. Você daqui a pouco vai para casa, ou você já está em casa, né? Mas que você possa testemunhar Jesus. Não receba apenas, mas também doe-se, testemunhe. Sejam homens e mulheres querigmáticos, que anunciam o pneuma, que anunciam o Santo Espírito de Deus. Mulheres e homens então que receberam, né, a doutrina de Jesus e que agora então devem pregar essa mesma doutrina para todos. Voltemo-nos para testemunhar que o Senhor de fato está ressuscitado. Fique de pé, queridos. Você que também está em casa, você possa ficar em pé também. Em pé é uma atitude de quem quer sair de si, proclamar as maravilhas do Senhor. Sentado é uma posição muito cômoda, né? Mas fique de pé e comece então a falar com o Senhor. Senhor, assim como tu agiu em Emaús, Senhor, também te peço que possa agir em Realengo, reagir em mim, que sou agora também aqueles discípulos, que também fiquei, Senhor, cabisbaixo, Senhor, fiquei decepcionado porque o Senhor morreu, o Senhor prometeu e morreu, e agora estou decepcionado, triste, angustiado. Senhor, que a Tua palavra possa estremecer e arder o meu coração, Senhor, que eu possa Te reconhecer não somente no pão repartido, mas também reconhecer na palavra que se reparte e que alimenta cada um de nós. Eu não posso simplesmente acreditar que o Senhor está presente apenas na Eucaristia, mas que o Senhor também está presente na pessoa do Padre, na pessoa também dos batizados e também na própria palavra que é proclamada a viva voz. Contemple a palavra, rumine a palavra, coma a sua palavra, coma, porque a palavra é comida. Beba a palavra, porque também a palavra é bebida.
contemple essa palavra, que essa palavra então arda nessa manhã o teu coração. Quem podia então imaginar que aquela cruz, que para os discípulos de Emaús, a cruz foi a total derrota de Jesus de Nazaré. Mas como diz a palavra de Deus, a cruz para nós é salvação, é sabedoria de Deus. Para os judeus ela é escândalo, mas para nós ela é reta sabedoria. Que você possa cantar essa canção com o Padre, você que está aqui, você que está em casa. Quem podia imaginar? Quem podia imaginar? Perceba que nem a mulher que viu Jesus ressuscitado, que viu então no primeiro momento os panos de linho no chão, nem tampouco Pedro e João, ao voltar para os seus discípulos, ao voltar para os seus amigos, testemunharam que o Senhor ressuscitou. Nem tampouco os discípulos de Emaús acreditaram, nem na mulher e nem na igreja, na pessoa de Pedro e também de São João. Que você hoje e eu possamos acreditar, e que assim o teu coração arda nesta manhã. Vamos cantar essa canção bonita. Quem podia imaginar que aquela cruz era só um começo de uma história de amor? Comentavam com grande dor tudo que se passou e jamais esperavam encontrar o Senhor. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor e ao som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir o pão. Já não chores, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu, vamos lá. Aconteceu sem mesmo esperar, Ele apareceu. Ele apareceu em meio aos discípulos, em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor a som, e ao som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco. É tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos
partir o pão. Senhor, nós queremos reconhecer a Tua presença, não somente nos meios litúrgicos, porque na liturgia Jesus se apresenta, Jesus se mostra de 4 modos: na Tua pessoa batizada, na minha pessoa, ministro de Deus, na Eucaristia e também na palavra. Mas também existem outras formas de Jesus também se apresentar, se mostrar: na pessoa do pobre, na pessoa do oprimido, na pessoa da prostituta, na pessoa que acabou agora de abortar, nos velhos que você então deixa de lado, na criança que acaba de nascer, naquela pessoa que a gente exclui, nos mendigos, nos moradores de rua. Jesus vem então, de modo então clandestino, se apresenta então de um modo que talvez então nós assim o recusamos. Jesus está em cada pessoa humana, fora do âmbito litúrgico. Jesus está naquela pessoa que está mendigando agora. Jesus está no branco, no preto, no mameluco, no pobre, no rico. Jesus está nessa pessoa, porque cada pessoa é a imagem e semelhança de Jesus de Nazaré. Reconheça Jesus nessas pessoas. Reconheça Jesus então também na própria natureza. Reconheça Jesus naquela pessoa que mais te maltratou. Reconheça Jesus em toda a sua plenitude. Não reconheça Jesus apenas aqui nos 4 pontos da liturgia, né? Reconheça e contemple o Senhor, e que assim o teu coração possa arder a reconhecer também Jesus em cada pessoa. Que Jesus então nesta manhã possa caminhar conosco, e que a sua palavra, que os seus ensinamentos possa arder o nosso coração hoje e sempre. Amém. Senhor, Jerusalém, não chore, porque o nosso Senhor ressuscitou. Jerusalém, Jerusalém, aqui é você, que você possa agora colocar o seu nome. Padre Francisco, não chore, porque o Senhor ressuscitou por você e por toda a humanidade. Não chore, não chore, porque o Senhor está no meio de nós, derramando sobre nós então a presença sua pascal, e assim também nos dando forças e também nos alimentando com a sua própria presença. Já não chora, Jerusalém, a alegria voltou, o Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Já não chore, Jerusalém, a alegria voltou, teu Senhor está vivo, Ele ressuscitou. Aconteceu, vamos lá. Aconteceu sem mesmo esperar. Ele apareceu? Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar. Falava de amor, e ao som de sua voz abrasava os seus corações, e diziam: Senhor, fica conosco, é tarde, o dia declina, quase sem esperança, partimos sem direção. Mas ao redor da mesa se abriram os nossos olhos, te reconhecemos ao partir o pão. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.